Olá, boa tarde a todos. Vamos para o nosso quarto encontro do NUPEG's Work and Papers. Hoje teremos dois trabalhos, novamente, dois trabalhos. Nós vamos começar, então, com o trabalho do Leonardo Gelinski, da professora Lígia Mora em Madeira, da Carita Trindade e da Isabel Senger Nunes. O título A Outra Face do Combate à Corrupção, as redes de atores de defesa criminal na região sul. A professora Elígia, doutora em Sociologia e professora do Departamento de Ciência Política da URGS, coordenadora do PPG em Políticas Públicas da Universidade e do Núcleo de Estudos em Direitos, Instituições e Políticas Públicas. Carita é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, graduada em Políticas Públicas pela URGS, pesquisadora do NEDP, URGS. E a Isabel Senger Nunes, ela é advogada, doutora em antropologia e é bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, do PPG de Antropologia da UFR, Federal Fluminense, e pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração e Conflitos. Então, professora Lígia, pode começar. A Lígia nos ouve? Eu não consigo ouvir a Lígia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não? Eu te escuto, Manuel. O microfone da Lígia acho que está desligado. Lígia, acho que teu microfone e teu áudio está desligado. Lígia, tu tens que verificar se o teu áudio e se o teu microfone estão habilitados. Uh, Manuel, Oi. fizeste a apresentação? Agora Porque ok. eu não escutei nada. Sim, já Ah, já desculpa. pode começar. Tá, então Ah,
me desculpa, não escutei nada. Então, eu queria desejar uma boa tarde a todos e todas, né? Dizer que é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer muito o convite do NUPERGS, dessa organização, dizer, né, que graças a vocês eu tirei o pijama, fui obrigada a tirar, né, depois de mais de 40 dias. Estou até nervosa porque não dou aula há tanto tempo que acho que nem sei mais. Então, assim, a gente tem duas pesquisas para apresentar hoje e elas são bastante conectadas e, em função disso, a gente organizou para que eu faça um apanhado geral dessas pesquisas, né, e conecte cada um desses braços e depois os meus alunos, né, minha turma vai apresentar partes específicas de cada um. Queria só perguntar se estão me escutando bem, se não está travando. Tudo ok, Lígia. Ok. Então, assim, essa é uma grande agenda de pesquisa que vem sendo desenvolvida, né, sob a minha coordenação já há alguns anos. Atualmente, ela tem, né, um financiamento do CNPq, de uma bolsa de produtividade, e a gente está interessado no guarda-chuva, né, em compreender o papel da Justiça Federal na formulação e na implementação de uma política pública de combate à corrupção que é judicial. Tá? Então, a gente, no primeiro momento, está interessado, né, em pensar todos esses movimentos, né, não de uma justiça que entrega decisões, mas de uma justiça que é uma instituição, um ator, né, do processo de políticas públicas, né, do processo daquilo que a literatura chama de judicial policy. Só que essa literatura, que é uma literatura que coincide, né, com as literaturas de implementação de políticas públicas, e ela, né, nasce nos Estados Unidos, nos anos 70, quando ela fala na implementação judicial, ela se restringe a essa etapa do ciclo de políticas públicas, que é a implementação. Né? Então, quando a literatura tradicional está falando de judicial policy, ela está se referindo à implementação de decisões judiciais por parte, né, dos atores dos organismos, né, governamentais, e ela também está se referindo ao processo de implementação de entendimentos de tribunais superiores por parte de tribunais e cortes inferiores. Né? A gente está ampliando esse conceito de judicial policy para pensar, né, que, para além da implementação, tribunais, juízes, justiças formulam política pública. Né? E essa política pública específica que a gente está estudando, ela tem consequências internas ao processo de julgamento da corrupção no Brasil, mas ela tem, como, né, é evidente para todo mundo, mas isso não era tão evidente assim quando a gente começou a pesquisa, né, e a cada semana mais um elemento da realidade né, colocado em pauta. Né? Na semana passada é a demissão do Sérgio Moro, que é um ator, né, central de toda essa pesquisa. As repercussões políticas do que as instituições judiciais fazem em matéria de políticas públicas são tamanhas. Né? Então, a gente está pensando, né, que a política pública anticorrupção no Brasil, ela é produzida a partir de um processo de especialização. Né? Então, o que acontece? Eu tenho as varas, né, as varas criminais, e a partir de um determinado momento, né, em várias áreas, né, dentro da grande área criminal, eu passo a ter especialização. Né? Eu passo a ter varas de infância e juventude, eu passo a ter varas de violência doméstica, né? Não só no crime, eu passo a ter varas previdenciárias, né? Eu tenho diferentes etapas de especialização, né? E a gente está entendendo o combate judicial à corrupção, né? Com todos os senões que esse termo e esse conceito impliquem, né?
como um processo de especialização. Tá? O que é uma especialização? É quando eu entrego um número de casos, né, a um reduzido número de juízes, né, quando eu tenho, né, isso geralmente vem no meio, né, de muito jogo de interesses, de grupos de interesses, né, a justificativa para que isso aconteça está, né, na expertise desenvolvida, né, e eu geralmente acabo lidando, então, com mudanças na hierarquia pré-estabelecida entre cortes superiores e tribunais e varas inferiores, né? Então, aquela hierarquia tradicional de que a Suprema Corte tem mais expertise, de que os tribunais têm mais expertise, ela costuma ser invertida quando eu tenho uma especialização, e isso é muito claro em toda a história da Lava Jato, da 13ª Vara de Curitiba, né? Porque eu tenho juízes de primeiro grau que detêm maior conhecimento do que desembargadores num primeiro momento, e isso acaba alterando, né, as regras do jogo. Né? Essa especialização ela costuma acontecer em ondas, né? E a gente, então, como eu estava falando antes, a gente tem algumas especializações que são muito características de uma era progressiva ou progressista, né? Mais voltada à proteção de direitos, né? Que é o caso, então, da violência doméstica, da infância e juventude, das cortes voltadas a povos indígenas, né? Em alguns países, por exemplo, a Austrália, né? Mas eu tenho esse outro movimento que é das chamadas cortes de solução de problemas, né? E ela está mais afeita a um cenário mais punitivista, mais seletivo, né? E é o caso da especialização de combate à corrupção. Tá? Essa, já conectando então com o texto, segundo trabalho, né, que a gente vai apresentar, esse processo de especialização ele pode ser endógeno ou ele pode ser exógeno. Né? A gente está entendendo que um processo coordenado, né, e tocado pelo judiciário é um processo endógeno, e um processo que tem geralmente um início, né, a demanda por parte dos governos, né, geralmente do Poder Executivo, ou pode ser do próprio Poder Legislativo, isso vai variar de Estado para Estado, como a gente vai mostrar no processo, no trabalho da difusão, né, seria um processo exógeno. Tá? A gente tem algumas características para essa especialização, né, então uma delas é a independência, né, e junto com a independência eu tenho um elevado grau de interferência política, né, a questão toda do vaza-jato, né, eu tenho cooperação entre os diferentes atores do processo de persecução criminal, o que, né, é uma característica da especialização, mas não necessariamente degringola para aquilo que a gente viu no Brasil. Né? Eu tenho processos variados de recrutamento, em alguns casos. Né? Essas varas geralmente têm também um papel de pesquisa, né, de coletar dados, e tem todo um debate sobre a durabilidade, né, em termos de suporte econômico, em termos do próprio suporte político, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Tá? Então, no Brasil, essa experiência de combate à corrupção através da justiça, né, do sistema de justiça, corresponde mais ou menos a essas fases aqui que estão nessa linha de tempo. Tá? A gente tem uma primeira lei de lavagem de dinheiro, em 98, e essa lei ela não é aplicada. Né? Os inquéritos começam a existir, né? Ou seja, a expertise da Polícia Federal é anterior, e esses processos chegam à justiça e eles acabam, né, não levando a nenhuma condenação. Tá? Aí a gente vai ter, no início de 2000, dentro do CJF, o Conselho da Justiça Federal, o estabelecimento de um grupo de estudos, né, que começa a tentar entender por que essa legislação nova, né, e que é uma legislação orientada pelas cartilhas dos organismos internacionais, né, dos grandes fóruns da OCDE, GAFI, né, por que ela não está sendo cumprida? Né?
E a partir daí, a Justiça Federal, então, monta um grupo de trabalho que começa a batalhar pela especialização judicial. Tá? Eu vou ir rápido, porque nem é essa pesquisa, né, específica, mas é só para dar um grande panorama. Junto com isso, a gente tem a instauração da ENCLA, no âmbito do Ministério da Justiça, né, que se aproveita desse movimento que está acontecendo na Justiça Federal, mas que chama Ministério Público Federal, Polícia Federal, COAF, CGU, né? A ENCLA acaba se estabelecendo e a Política Nacional de Combate à Corrupção passa a ser uma política do Executivo na época do governo Lula, na época do Márcio Tomás Bastos, né? Desculpa, eu passei aqui. Bom, e aí a gente vai tendo, a partir do estabelecimento da ENCLA, uma série de legislações específicas que vão surgindo, né? A gente vai ter uma nova lei de lavagem de dinheiro, que é aquela que permite, né, que qualquer crime seja crime antecedente para lavagem de dinheiro, né? A gente vai ter a lei da ficha limpa, a gente vai ter a lei anticorrupção, a gente vai ter a lei das organizações criminosas, né? A consideração das organizações criminosas como um crime transnacional, ou seja, a rede, né, de legislação necessária a pôr em prática essa política pública judicial, ela se estabelece ao longo desse período. Tá? E junto com isso a gente vai tendo mudanças institucionais no âmbito da Justiça Federal, que vai especializando varas, né? Primeiro, uma vara por estado, em alguns estados, algumas mais de uma vara, né? E eu não tenho aqui o dado dos anos, né? Mas a gente tem o tribunal aqui da 4ª Região como o grande laboratório e a vara de Curitiba como, né? A vara não é a primeira, é a segunda, se não me engano, mas ela é a mais atuante, né? Assim como a de São Paulo, do Rio, né? E esse processo, então, ele vai se dando, tá? E aí, isso acaba gerando um cenário, né, em que o julgamento da corrupção pela Justiça Federal acaba correspondendo a 2 grandes modelos, né? Porque nem tudo que chega ali sob o manto da corrupção, né? Corrupção ativa, corrupção passiva e os outros crimes, nem tudo isso vai parar na vara especializada, né? A gente tem, num trabalho anterior, né, um grande mapeamento do que é a corrupção julgada pelo tribunal aqui da 4ª Região, e a gente descobriu que a grande corrupção, né, a grande corrupção não, o grande número de casos de corrupção são de contrabando. E esses casos costumam ser julgados pelas varas generalistas, né? E são poucos os casos, aí sim os casos de grand corruption, né, que vão parar nas varas especializadas, né? E isso acaba tendo uma série de implicações. Por quê? Porque na vara generalista, né, eu sou julgada por um juiz que não tem aquela ascendência que o juiz especializado tem sobre o tribunal intermediário, nem sobre os tribunais superiores, né? Na vara generalista, os processos têm um determinado tempo, os processos das varas especializadas tendem a ser mais rápidos, né? Então tem uma série de distinções aí que, do ponto de vista legal, são bastante problemáticas, né? Porque estabelecer quem vai ser julgado por um lado e quem vai ser julgado pelo outro, né, aparato, é bastante importante do ponto de vista da garantia de direitos, e assim vai. Tá? Então, esse é um braço da pesquisa, né? Conhecer esse cenário todo. O outro braço é olhar para o processo de institucionalização de varas e cortes especializadas no chamado Sul Global, né? A gente está fazendo uma análise comparada dos países do Sudeste Asiático, da África, América do Sul, né? Que criaram cortes especializadas e no que essas cortes se parecem e se diferenciam das outras agências especializadas anticorrupção que foram criadas, né, muito a partir dos anos 90, tá? A partir da experiência de Hong Kong, Singapura. Tá?
Então, esse é o grande panorama, né? Para tentar entender todo esse processo de especialização, a gente desenvolveu um modelo de análise institucional, né? A gente testou ele comparando Brasil e Indonésia. Indonésia porque é o caso mais conhecido de combate à corrupção por corte e agência, né? E esse modelo, então, corresponde a um desenho de análise de políticas públicas, porque a gente está pensando, né, como é que a gente olha para ele do ponto de vista da formulação, da burocracia, da duração da política, né? E aí ele é um modelo que corresponde, então, a essas 7 etapas ali, que estão demonstradas aqui nos 2 casos que a gente analisou, né? Em termos de divergências e convergências, né? Como é que se estabelece a agenda para criar uma vara especializada no Brasil e na Indonésia, né? Então, na Indonésia, um judiciário considerado extremamente corrupto, né? Levou a que a sociedade, junto com os organismos internacionais, requeressem que fosse criada uma corte especializada, enquanto no Brasil isso parte de dentro do próprio Judiciário Federal, né? Em termos de design e autonomia, concentração, descentralização, né? Na Indonésia eu tenho uma corte efetivamente autônoma, né? Enquanto no Brasil são varas que se especializam dentro do próprio arcabouço da justiça, né? Do ponto de vista do recrutamento da burocracia, enquanto lá eu tenho juízes ad hoc, juízes aposentados, professores, né? Que são selecionados pela sua expertise, pela sua ilibada, né? Conduta. Aqui são juízes de carreira, né? Do ponto de vista da oposição ou do apoio, né? Judicial e dos outros órgãos, eu tenho lá na Indonésia uma corte bem carente de recursos, né, financeiros e de suporte político mesmo, diferente daqui, que a gente teve, né, todo esse cenário aí de endeusamento de varas especializadas e tudo mais, né? E aí as convergências, elas dizem respeito à implementação, então, do ponto de vista da performance, né? A gente tem altas taxas de condenação em ambos os casos, né? A gente tem esse alto grau de coordenação com os atores do sistema de justiça criminal em ambos os casos. E em ambos os casos a gente tem, né, cortes que duram um determinado momento e vão perdendo apoio político, né, num curto período de tempo, né? Então esse é um debate que as alterações políticas têm demonstrado. Então esse é o panorama, né, do grande guarda-chuva que eu queria apresentar para vocês, para dizer que as pesquisas que os colegas vão apresentar agora, né, a primeira, ela é justamente um braço dessa pesquisa que olha para o cenário do combate à corrupção na região sul, tentando conhecer quem são os defensores desses réus de corrupção, né? Então a gente mapeou quem são os advogados e defensores públicos que atuam nesses casos e tentou montar uma rede, e o Leonardo vai mostrar, né, o que a gente está descobrindo aqui. E a segunda pesquisa, sobre a difusão de varas especializadas para os tribunais de justiça dos estados, ela é, né, interessante porque ela mostra que esse movimento ele vem, né, de recomendações internacionais, ele cai na Justiça Federal, mas ele não se extingue ali, ele continua, né, e cada vez mais os tribunais de justiça dos estados têm comprado essa ideia, né, e têm realmente implementado essas varas especializadas, e isso corresponde a diferentes ondas que tanto a Kálita, que vai mostrar a teoria por trás da difusão que a gente criou, né? A gente criou um modelo a partir da teoria de difusão, e o Alain vai mostrar como é que isso se deu ou vem se dando nos estados brasileiros, também é bastante interessante. Então eu deixo vocês agora com o Leonardo, depois a Kálita e o Alain, e no fim tô aqui para as perguntas. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Só para
confirmar se vocês estão me escutando. Perfeito, Leonardo. Certo, obrigado. Então, dando sequência ao que a gente está apresentando, essa outra face do combate à corrupção, ela vem numa sequência de estudos nossos de como pensar o exame da política pública, da política judicial de especialização, tanto no seu âmbito da sua trajetória, como da implementação aqui. Especificamente, esse é o recorte na região sul, né? Que vai englobar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, TRF4. Pode passar, Lígia, o próximo slide. Não sei se ela não me escuta. Eu acho que a Lígia não está com o som dela habilitado. Então, vou contextualizando para vocês, né? Essa pesquisa ela visa analisar a dinâmica dos processos de persecução criminal, de lavagem de dinheiro e de corrupção ativa e passiva. Né? O que ela se constituiu? Né? Esperando a Lígia, quando ela passar o próximo slide, eu dou sequência. Mapear como essa política está sendo implementada. E para mapear, nós olhamos para os casos, para as apelações criminais, que é uma forma que a gente adotou de mapear essas demandas, por pesquisa de jurisprudência. Né? Então, o desenho institucional da política de especialização que a gente vem trabalhando, a análise dessa trajetória, ela é reconstituída a partir de normativas e discursos oficiais, como a gente tem feito o mapeamento desses atores, que foi o que a Lígia já apresentou. E ao entender essa política como uma política pública, e especificamente uma política pública desenvolvida dentro do âmbito do Poder Judiciário, da relação entre os atores do sistema de justiça, também nos cabia olhar o processo como dentro da dinâmica de implementação dessa política. Entender a persecução criminal dentro dessa lógica e também entender a clientela que essa persecução criminal tem. O público-alvo, no caso. Então, essa dinâmica consistia em mapear os processos ao longo dos anos e distinguir, reconstituir a trajetória desses processos, identificando o contexto, o período em que eles ocorreram e quais atores foram mobilizados, além dos delitos em que se tinha dentro desses processos criminais, né? Além dos quais corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros. Pode passar, Lígia, para o próximo slide? Eu já dei uma... Aí. Nesse slide mesmo. Mapeando a persecução penal, né? Como é que a gente fez para distinguir, para vocês entenderem como é a ideia de pensar essas redes? O processo em si, a gente poderia pensar ele como uma unidade, um universo, que vai mobilizar atores, então ele vai ter uma rede de interações própria do processo penal. Ou eu posso pensar esse processo enquanto uma unidade e sua interação entre os demais processos, seja pelo tipo penal, corrupção ou lavagem de dinheiro, órgão julgador, vara comum ou vara especializada em lavagem, como foi aquela lista que a Lígia exemplificou. Aqui na região sul, no caso, nós temos duas varas, uma vara especializada em Porto Alegre, uma vara especializada no Rio Grande do Sul, uma vara especializada em Santa Catarina e 4 varas especializadas no Paraná, sendo 3 delas em Curitiba. Identificar esse perfil desses réus, mapeando dentro dessa pesquisa de jurisprudência, os seus advogados ali elencados, e as suas estruturas relacionais. O que a gente entenderia como estrutura relacional desses processos, né? A gente pode pensar o réu do processo como um ator em que seu vínculo se dá advogado de defesa, por exemplo. Então, fulano A, o advogado de defesa do fulano B, do réu A ou do réu 1. Esse vai ser um vínculo. Então, entender essas estruturas também vai me permitir ver, dentro do âmbito da defesa, em quais processos esses advogados atuam. E, identificando a sua atuação, ver se existe um nicho específico de mercado dessa advocacia. Será que o advogado A, que atua em crimes de lavagem de dinheiro, atua em processos similares? Se atua, o discurso desse advogado, enquanto ator, vai circular dentro da implementação dessa política de especialização através dos processos penais, no âmbito da defesa. A mesma coisa acontece se a gente pensar as instituições de persecução, Ministério Público e Polícia. Pode passar para o próximo. Próximo slide.
slide. Então, já mapeando, né? Então, no nosso levantamento na região sul, no TRF4, nós encontramos um número bem limitado de demandas, mas porque a gente tratava especificamente de lavagem de dinheiro, e aqui a gente deve fazer uma ressalva, principalmente quando se trabalha com dados associados a processos e principalmente por busca de jurisprudência, né? A gente tem dados que chegaram em via recursal, então a gente faz a reconstituição do recurso para a sua fase inicial e se vê a data de distribuição para se ter uma ideia do início da persecução. Então a gente vai ter um crescimento disso ali em 2003, nas partes de demanda, quando a gente tem a implementação no laboratório aqui na região sul das primeiras varas de especialização, que foram em Curitiba, Porto Alegre e Santa Catarina, em Florianópolis. E depois a gente vai tendo um crescimento relacionado a essa demanda, e ali no período do mensalão, se vocês olharem ali em 2009, 2010, 2011, 2012, a gente vai ter um decréscimo, e um crescimento de novo com um boom de operações policiais, contexto da Lava Jato e dos megas processos, né? E aí, junto, acompanhado a esse movimento desses processos mapeados aqui, e aqui associando lavagem de dinheiro, a gente vai ter o surgimento de outros instrumentos associados à dinâmica processual. Pode passar para o próximo. Então, aqui a distribuição desses mesmos processos por período, por governo, na verdade, e aqui a data deles é a data de distribuição no primeiro grau, né? Então, a gente vai ter um número maior no governo Lula, aqui na região sul, relacionado à lavagem, Lula 1, aí Lula 2 e Dilma 1. Isso é só a distribuição em relacionados a períodos. Pode passar para a próxima. E aí, para entender essa conexão dos processos, a gente queria entender qual era a lógica associada a uma categoria nova dos megaprocessos das operações de corrupção. E a gente vai ter a Operação Lava Jato, Estado, entre outras. Mas para entender isso, desses processos, a gente buscou nós de conexões quais eram associados a operações policiais. Então, aqui vocês podem ver, esse número que está não é o número de processo, mas é o número de operações policiais por ano dentro desse universo de processos. Então, o maior número em 2007 e o maior número daí em 2014, né? Pode passar para a próxima. E aqui a gente distribuiu eles em 4 períodos, as 4 fases, né? Anteriores à especialização, antes da implementação das varas especializadas, na implementação das varas especializadas, então, aí a gente tem processos criminais associados a 10 operações da PF. Na segunda fase, em que a gente vai ter uma ampliação da especialização e a inclusão de mecanismos associados à lei de organizações criminosas. E uma terceira fase de especialização, que também vai associar crimes transnacionais e uma ampliação, na verdade, desse processo de especialização das varas. Pode passar para o próximo. Então, aqui vocês têm um cenário, eu não vou entrar em cada uma, mas aqui seria o cenário para a gente pensar também a articulação, relação polícia e advocacia. Então, aqui a gente vai ter as operações, Benestado, na anterior inspeção, Alfo Índia, Lance, Raposa, Comboio Nacional, relacionados à saúde, MEA, Clicking for Drugs, relacionado ao tráfico internacional de drogas e de medicamentos, entre outros. Isso aqui é só para contextualizar para vocês. Pode passar para a próxima. Então, quais são os crimes, né? E aí também para pensar a clientela desses processos, né? Antecedente à especialização, a natureza dos processos criminais vão ser com crimes associados à invasão de divisas, contrabando e descaminho. Na segunda fase, a gente vai ter um marco também relacionado à geração, se a gente pensar as gerações da lei de lavagem de dinheiro com os crimes de tráfico internacional de drogas, invasão de divisa e contrabando. Na segunda fase da especialização, o marco das operações a gente vai ter relacionados à administração pública, fraudes contra a licitação e previdência e continua o tráfico internacional de drogas. E na terceira fase, a gente mantém relacionado como marcador crime de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro e o tráfico internacional. Pode passar. Isso é só para contextualizar também para vocês. Se a gente pensar como marcador de união dessas operações, dentro desses processos mapeados,
é o crime de organização criminosa. A gente vai ter uma diversificação maior. Aqui a gente tem um gráfico bipartite com 2 nós. Vocês vão ver os crimes e as operações aqui relacionadas aos delitos em que elas investigavam. Então, como um denominador comum, organizações criminosas. O que nos enseja a olhar com outro olhar também a natureza desses processos, a capacidade e o número de réus que vão estar associados a eles. Pode passar para o próximo. Aqui é uma porcentagem, mas a gente já falou que é dos crimes. Acho que pode passar esse slide. Aqui é a distribuição, como vocês podem ver. Crime contra o sistema financeiro nacional se mantém. Aí. E esse aqui, associado a organizações criminosas, é o que a gente vai ter a mudança. E depois, até para entender entendendo essa rede dos processos, com quem está associado? A gente vai ter uma presença crescente, principalmente ali no final no governo Dilma, para o governo Dilma II, de operações associadas a organizações criminosas e crimes contra a administração pública. Especificamente corrupção, os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva são mais mencionados dentro dessas operações. O tráfico ele se mantém, mas em menor número, em concentração nessas menções aqui na região sul. Crime contra o sistema financeiro também. Pode passar. Então, da defesa, né? Isso que a gente olhou é a articulação para pensar a defesa e também da natureza desses processos. Ele pode passar. Ele é um trabalho que a gente está desenvolvendo, porque ele é um novo olhar, é uma reconstituição dessa natureza processual. Então, a gente ainda não fez todo o mapeamento da rede completa de todos os anos. Aqui nós selecionamos um ano de teste para mostrar para vocês como está sendo feita essa análise e também contextualizar, né? Então, quem são os nossos nós, né? São os advogados, os réus e os processos. Então, posso ter uma conexão direta. Advogados atuaram em tal processo e advogados representando réu X num determinado processo. Então, a gente vai ter 2 formas de constituição de rede. Os laços são os processos, é a representação, né? Então, isso aqui eu já tinha falado. Aí a ideia é ver se essas redes elas são concentradas ou elas são dispersas. E quais são os marcadores de conexão, se é que existe uma conexão entre esses processos. Qual o contexto e por que importa pensar as redes da advocacia, né? Pensar a própria alteração dentro do desenvolvimento institucional que isso possa ter afetado no mercado da advocacia privada e nas dinâmicas de defesa. Com a constituição de novos instrumentos, os chamados negócios processuais penais, como acordo de leniência, delação premiada, e o que essa dinâmica e o que essa expertise exige dos advogados para a sua atuação. Aí é um trabalho que a gente está desenvolvendo em conjunto com a Isabel, e Isabel trabalhando com o mercado da advocacia criminal, para tentar entender essas dinâmicas e essas diferentes tradições. Existe uma mudança e qual mudança ocorreu? É esse o exame a partir desses processos, né? Então, a gente tem esses marcadores dos megaprocessos, como a gente estava falando, os grandes casos de corrupção, que são marcadores que conectam os processos dentro da dinâmica das operações policiais, e a sua clientela. E aí a gente pensa dentro do corrupto de nível de rua ao grande corrupto, os grandes cargos de chefias políticas. Pode passar. Isso aqui é a rede das varas especializadas em 2018. Os quadrados azuis que vocês estão vendo aí, também é bipartite, 2 tipos de nós, eles são os processos associados e os quadrados vermelhos são a defesa. A gente identificou, na verdade, 2 grandes clusters desses grupos. Um grupo associado aos processos de contrabando e descaminho, em que tem uma atuação massiva da Defensoria Pública, e um outro grupo associado principalmente às mega operações, como Lava Jato, por exemplo, em que tu vai ter um número de advogados e sociedades de advogados muito maior atuando num número mais restrito de processos. Pode passar o próximo. Isso aqui é só para mostrar para vocês esses marcadores. A gente vai ter uma centralização em alguns escritórios, grandes escritórios atuando nesses processos, e aqui, sendo mais sintético, a gente vai ter escritórios de outros estados ou advogados que pediram inscrição suplementar
aqui na região sul, mas vem da região sudeste, São Paulo, Rio, e processos que vão mobilizar um número de réus muito maiores. A exemplo, como vocês podem ver, uma das maiores conexões é o processo 84, que é associado à Lava Jato. E no caso da defensoria, ela é um ator de representação da defesa que se conecta com o maior número de processos e não com o maior número de réus ou advogados. Então, a gente tem duas naturezas distintas dentro desse mecanismo de defesa, né? Dessas redes de defesa atuando nas varas especializadas. Pode passar. Então, a defensoria, em média, ela envolve os casos de contrabando e descaminho, pois o perfil são atores de baixa renda, principalmente associados a tráficos de cigarros e outras mercadorias. E a gente tem uma outra nicho de advogados atuando nos megaprocessos, nesses outros grupos de processos mais limitados, que mobilizam um maior número de réus. Chegando a um réu ter o equivalente a 5 advogados representados ligando na sua rede, né? Aqui é uma citação, a gente discorre mais sobre isso e até pensando tempo para deixar para as perguntas num artigo do Jota, que a gente trabalha sobre essas tradições, escrevendo junto com a Isabel. Então, pode passar para o próximo slide. Só para fechar esse ponto, isso dentro dessa conexão de redes e da advocacia, a gente consegue identificar efetivamente uma seletividade, tanto no perfil da clientela, quanto no perfil dos processos associados a isso. Isso é dentro da dinâmica da análise processual. E daí, associado à trajetória, que agora é o que a Carita e o Alan vão apresentar, a gente tem uma análise da normativa, como essa política concebida de especialização, ela se difunde entre os estados, também associados com movimentos de desenvolvimento institucional. A gente também propõe um modelo de análise desses processos de difusão. Então, agora eu passo para eles aí a apresentação. Todo mundo me escuta? Sim, Carita. Perfeito. Sim. Então, boa tarde a todos. Então, essa pesquisa, como o Léo estava falando, a gente utiliza... Pode passar, Lígia. A gente tem como aporte teórico, então, um modelo de difusão de políticas públicas. Então, esse modelo de difusão, ele é um fenômeno de análise recente, ainda considerando o contexto brasileiro. Ele vem tendo alguns avanços, um número maior de estudos aqui. E ele se volta a tentar analisar por que cada vez mais políticas públicas que são formuladas em determinadas localidades, elas se espalham para outros lugares. Então, a questão é como que ocorre essa difusão, quais são os mecanismos e os fatores que explicam esse processo, por que esses programas eles se difundem e o que está sendo difundido. Então, a difusão ela se relaciona com a formação da agenda pública, os debates sobre os modelos de política e a arena da tomada de decisão que vão conceber a política propriamente dita. Então, alguns autores vão definir difusão como um processo pelo qual as escolhas políticas, a policy, em uma unidade, elas são influenciadas pelas escolhas de policy de outra unidade. Então, o Rogers, ele vai trazer a difusão, vai definir a difusão como um processo pelo qual uma inovação ela é comunicada através de certos canais ao longo do tempo entre os membros de um sistema social. E ainda o processo de difusão ele pode ser entendido com um movimento gradual, em que uma hora tu vai ter uma adoção com uma certa velocidade, que depois ela tende a retrair, aí esse formato vai se assemelhar a uma onda. Pode passar, Lígia. Então, esse é um fenômeno de análise que ele é promissor para compreender como que políticas de combate à corrupção
elas resultam em desenhos institucionais muito similares, mesmo em sistemas de justiça marcados pelo federalismo e pela cisão entre as jurisdições federais e estaduais. Então, a análise de difusão ela pode ser voltada tanto para macroestruturas estatais, e aí pensando o governo, governamentais, mas também ela pode ser utilizada para descrever esses processos micros que vão ser conduzidos pelas burocracias. Então, ele é um processo plurifacetado, pode ser oriundo de determinantes externos, e aí pensando nas redes formais e informais de interação, determinantes internos, aí atributos políticos, características locais, né? E os mecanismos de difusão são a emulação. A emulação ela está vinculada ao valor simbólico da política. Os estados eles adotam as políticas que estão na moda, e ele traz essa noção de ideias emprestadas, de essa ideia de seguir um líder. Outros estados, outros governos estão adotando esse programa, então eu vou adotar também. A coerção, e aí bem no sentido de coerção mesmo, através de sanções, imposições, e uma coerção top-down. Essa competição política, que seria disputa entre os entes governamentais, e também ela pode ser uma competição econômica, uma competição social. E o aprendizado social. Esses processos de aprendizado, eles vão ser que o sucesso da política ele vai acarretar a adoção da mesma política em outras localidades. E aí aqui, no aprendizado social, o aspecto agência, ele vai ser central, uma vez que vão ser os indivíduos que vão atuar, que vão estar ali, a interação entre esses indivíduos em grupos, em redes, em comunidade ou organizações, eles vão aprender e vão acabar espalhando e difundindo essa política por outra localidade. Por isso que a atuação desses empreendedores políticos, das comunidades epistêmicas, as associações profissionais e as redes transnacionais vão estar inseridas nesse mecanismo. Pode passar, Lígia. Então, com o nosso foco voltado para analisar a difusão dessas políticas de especialização e o exame dessa difusão, ele vai se alinhar num olhar tanto dos mecanismos que vão influenciar essa disseminação da política nos tribunais e governos, e ainda uma análise dos atores, quem são os atores que vão estar envolvidos nesse processo, dos atores, o contexto e a mobilização para a instituição dessas políticas. Então, pensando na difusão, os mecanismos que vão ser importantes, que para o nosso modelo se mostraram com uma maior capacidade explicativa, foram os mecanismos de aprendizado e emulação, pode ser. E aí se pensou numa... Não, volta. Isso. Aí se pensou numa abordagem bidimensional, que então vai estar tentando dar conta desses mecanismos de difusão e da interação entre esses atores, endógenos ou exógenos à política. Pode passar. Então, a primeira dimensão ela vai se relacionar com os mecanismos, né, do processo de difusão, como eu falei, e aí os mecanismos de aprendizagem, e aí pensando na expertise da burocracia, os burocratas, baseado no modelo, e a emulação, que vai ser replicando uma determinada política adotada por outros governos e instituições. Então, no caso da especialização, se adotou como indicador de processo de aprendizagem a menção, a fundamentação a um modelo normativo na política difundida. Enquanto que a emulação ela vai se expressar como referência à política adotada por outras instituições ou governos. Pode passar. Então, a gente criou essa primeira tabela pensando na primeira dimensão de difusão de política. Então, vai ser um modelo normativo e a gente tentou ver se fazia referência a outras vagas. Então, no número 1, os mecanismos de aprendizado e emulação, e aí, nesse caso,
a política judicial ela se baseia tanto no modelo normativo quanto nas experiências de outras instituições. No 2 vai ser o mecanismo de emulação, no 3 o mecanismo de aprendizado, e o 4 vai ser qualquer outro mecanismo divergente de aprendizado e emulação. E aí aqui vai se exigir uma análise da política judicial a partir de outros fatores, daí considerando contexto ou fenômenos sociais. Pode passar. Então, o segundo olhar, ele vai estar voltado, vai se direcionar a pensar em quem é esse ator, né? E aí, essa segunda dimensão, ela vai estar relacionada com o perfil agência e a atuação dos formuladores no desenho da política. Quem é que concebe quais são os mecanismos adotados para a sua formulação e implementação. Então, a especialização ela pode ser concebida tanto por atores endógenos, aí os tribunais, ou exógenos, executivo ou legislativo, ou ainda ser implementada a partir da criação ou reorganização das varas já existentes. Pode passar. Então, essa segunda dimensão, essa segunda tabela vai mostrar a agência, a estrutura de especialização, cria ou especializa, o ator é endógeno ou o ator é exógeno. Então, no asterisco ali, nesse caso, a atuação dos tribunais para a criação de varas especializadas por meio de resoluções internas, ele é inviável, na medida em que envolve a criação de recursos e não o aproveitamento de um meio existente. Adiciona mobilização orçamentária dinâmica que é inerente à arena política, executivo e legislativo. O número 1 ali, ele é a especialização por meio de resoluções dos próprios tribunais que implementam a política por meio da especialização de várias criminais já existentes. Então, a norma seria uma resolução interna, o ator seria os tribunais, o tipo de política seria uma política judicial e a arena do policymaking seria uma arena burocrática. O 2, a política ela vai decorrer da iniciativa do legislativo e executivo com a promulgação de leis direcionadas à criação dessas varas de especialização de modo a alterar a organização judiciária com a provável provisão de recursos. Então, a norma vai ser uma lei, o ator vai ser o executivo e o legislativo, o tipo de política vai ser uma política de Estado, a arena do policymaking é uma arena política. No 3, a especialização ela é concebida através da criação e do aproveitamento de varas já existentes. Então, nessa interação vai existir 2 atores, endógenos e exógenos, nesse processo de concepção dessa política. A norma vai ser uma resolução interna, uma lei, o ator vai ser tribunais, executivo ou legislativo, tipo de política é uma política de Estado, a arena do policymaking é uma arena política burocrática. Então, a difusão, ela depende sempre de uma ideia que representa a inovação a ser copiada. E no caso da política de especialização criminal das cortes, pensando no caso brasileiro, a origem dessa inovação ela se dá na Justiça Federal, de onde vai surgir essa ideia de irradiar um modelo para os outros estados e seus sistemas de justiça criminal através do incentivo dado pelo CNJ, que é mais ou menos os padrões de difusão que o Alan vai falar a seguir. Alan, passo para ti. Obrigado, Kálita. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, a Kálita facilitou bem o meu trabalho aqui, ela explicou muito bem aquilo que vai ser mostrado a seguir, que é basicamente os resultados do que a gente conseguiu encontrar através da nossa pesquisa documental, né? Então, eu vou ser bem breve aqui nesse primeiro slide, né? A gente está olhando, então, a inovação e a política que a gente está olhando justamente a de especialização de varas estaduais, que é um modelo que está sendo irradiado da Justiça Federal para a Justiça Estadual. E o mecanismo, o instrumento que é utilizado é justamente a recomendação que a Kálita acabou de falar, a número 3 de 2006, emitida pelo CNJ. Pode passar, Lígia, por favor.
Bom, com isso a gente conseguiu mapear os estados que especializaram varas, né? E através disso a gente conseguiu, com a literatura, identificar ondas de especialização. A gente identificou 4 ondas que eu vou passar a especificar nos próximos slides. Por favor, Lígia. Bom, a primeira onda de especialização é a onda em que a gente vai identificar que o mecanismo preponderante foi justamente aquela intermediada pelo modelo da Justiça Federal, né? Os primeiros estados que fizeram a especialização foi o Pará, Alagoas, Mato Grosso e Roraima. Já a segunda onda de especialização vai se dar no Nordeste, com os estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí. E a difusão vai se dar já tendo em vista o caso de sucesso da vara de Alagoas, né? E lembrando também que essa segunda de especialização já é posterior à lei de organizações criminosas. Pode passar, por favor. Bom, a terceira onda de especialização acontece a partir do sucesso do caso de Mato Grosso. E aqui a gente já começa a perceber como a pauta corrupção política já está presente, né? Porque Mato Grosso foi uma das primeiras a especializar varas, né? Ela está na primeira onda, e daqueles casos ali é a única em que a gente conseguiu visualizar que um dos fatores importantes para eles justificarem a especialização é justamente a persecução à corrupção. Tá? E esse caso de sucesso de Mato Grosso, na terceira onda, ela vai acabar difundindo para Santa Catarina e para o estado de Goiás. A quarta onda de especialização já é aquela que está bastante ligada ao sucesso midiático e operacional da Lava Jato, né? Em que os estados do Acre, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, esses 3 últimos aí no ano passado, né, especializaram as varas criminais, né? Pode passar, Lígia, por favor. Bom, aí enquadrando naquele modelo que a Carita acabou de apresentar, o que a gente tem aqui? Que o agente, quando houve o agente endógeno, resolução ou provisão e especialização de varas existentes, nós tivemos os casos do TJ do Pará, do Mato Grosso, do Acre, do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. E no caso exógeno, como vocês estão vendo aí, foi o caso em que Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí e Goiás fizeram as suas criações de varas, né? Então, lembrando qual é a diferença entre uma e outra, né? Especializar uma vara existente é endógeno, por quê? Porque isso pode ser feito dentro do próprio âmbito do Poder Judiciário, não é necessário uma relação com o Executivo Legislativo necessariamente, né? Então, até porque, quando você cria uma vara especializada, existe a necessidade de se prever um gasto, né? Prever no orçamento a inclusão dessa nova vara, e isso é feito através de lei complementar. Nesse quadro aí não está aparecendo Roraima e Santa Catarina, que foram casos que concomitantemente não é exatamente a palavra, né, mas praticamente ao mesmo tempo eles trabalham com resolução e lei complementar para especializar suas varas. Bom, olhando pela perspectiva partidária e adoção da política, a gente tem daqueles casos em que criaram varas, ou seja, que existe um esforço político entre uma relação entre executivo e legislativo para fazer essas especializações, desses que fizeram por criação, ou seja, por lei complementar, Bahia, Ceará e Piauí eram governados pelo PT, Alagoas, Goiás pelo PSDB e Maranhão pelo PCdoB. A gente nota, portanto, competição política, né, que é um dos fatores que explicam difusão de políticas públicas, até porque quando a gente vai olhar lá, mesmo para aqueles que fizeram por resolução, os primeiros casos, como Alagoas e Pará, os governos também eram do PSDB, ou seja, adotando uma política que estava numa conjuntura em que, a nível federal, era tocada pelo Partido dos Trabalhadores. Né? Bom, como a Carita também já explicou bem, a gente está observando esses padrões através
identificando, no caso, né, através desses dois mecanismos, né, que é aprendizado e emulação, né. Então, a gente vê que os primeiros estados, eles adotam essa política através do aprendizado social, né, social learning, né, e os posteriores já é através da emulação. Então, o caso de Alagoas, por exemplo, ele é bem claro de emulação. A gente encontrou vários documentos, notícias, em que eles fazem visitas ou recebem visitas de outros atores dos tribunais dos estados vizinhos, né, para implementar nos outros estados, né. Então, sistematizando o conceito, como a Carita apresentou, emulação a gente entendeu aqui como citação a outras varas estaduais, como modelo a ser seguido, e aprendizado citação a recomendação do CNJ. Então, tu pode passar, que a gente vai mostrar. Então, que nós temos aqui... Vou olhar minha anotação aqui. Alagoas como exemplo de difusão, né, é o caso principal, ele aparece ali embaixo para vocês, né, e o caso a ser estudado, como a Carita levantou, que seria o caso 3, se não estou enganado, que é o TJ de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, são os casos ainda a ser estudados. Os demais, ou foi por emulação, ou foi por aprendizado, como está colocado ali no quadro. Acho que é isso aí, se a Lígia quiser complementar. Lígia, tu vais querer... Não conseguiu habilitar, Lígia, o microfone? Não, né? Bom, eu vou então passar para as perguntas, ok? O pessoal que quer encaminhar suas perguntas, pode ser pelo som, pelo microfone ou pelo bate-papo. Então, nós tivemos então, as duas apresentações. A segunda que eu não mencionei na apresentação, que é o trabalho Judicial Policy Diffusion, a model to analyze specialized in state courts fighting organized crime in Brasil,
E esse segundo trabalho inclui também a participação do aluno Alain Gil, ele é graduando do curso de Políticas Públicas da URGS. E, então, obrigado pelas apresentações, pela apresentação, Lígia, Léo, Carlos, Talan, muito legal, muito... Pessoal, quem quer encaminhar perguntas ou questionamentos sobre o trabalho, por favor. Está digitando, então vou perguntar ali para responder ele, Sam. Vocês estão me ouvindo? Eu só estou tentando ver aqui o microfone. Sim. Estão ouvindo? Tá. Então, o conceito principal que... Ah, a gente está entrando. Quando a gente traz a política judicial... Tá ouvindo, Lígia? Agora sim. Então, não, tu quer que eu possa falar? Tu quer que eu fale, complemente? Senão eu explico. Tá, pode ser. Então, respondendo a Luciana, a gente foi atrás, né, Luciana, dessa literatura, porque é muito claro na literatura o papel do judiciário, né, na implementação, né? Então, a gente identificou, né, a Tassiana até tá encarregada de fazer isso no papel mesmo, né? Mas a gente identificou que a literatura de judicial policy, embora não mencione, ela corresponde exatamente ao desenvolvimento das teorias de implementação, os seus diferentes modelos, né? Só que essa literatura ela é então restrita a processos de implementação, que no caso dos judiciários ela entende, né, o que é uma implementação política judicial. É implementar a decisão judicial ou é implementar um entendimento de um tribunal superior por parte de uma corte intermediária, né? Ou por parte de um juízo de primeiro grau, né? É basicamente isso. Ela é uma literatura que não faz menção à literatura de implementação, salvo raras exceções, né? Mas ela fala a todo momento, né, de implementação de política pública, né? E a gente é interessante porque parece que ela rouba da literatura de implementação sem mencioná-la, né? O que no direito também é uma coisa bastante, né? Complementa, Léo. Só complementando também, eu acho que um ponto central que foi quando nós mapeamos a genealogia desse conceito de política judicial, a gente vai ter em trabalhos mais recentes, o que é mais comumente trabalhado, a ideia da política judicial como produto da atuação do judiciário. Então, o judiciário, judicialização da saúde, em que ele amplia, por exemplo, o público-alvo de uma política. E na especialização, a gente tem dois reflexos. A gente tem, na verdade, o judiciário ator-instituição, formulando e concebendo a política, e não a atuação do Poder Judiciário, não só a atuação do Poder Judiciário, como desenhando a política pública. E aí, nesse ponto, é onde tem o maior ponto de contato com a ideia de implementação, e também a abordagem da literatura sobre ciclos de mobilização legal, e como se aciona o Poder Judiciário, e dentro desse Poder Judiciário, os processos de mobilização, que entra na agenda desse Poder Judiciário, as dinâmicas dos grupos de pressão e qual é o produto desse processo. No caso da especialização, o nosso olhar vai para os dois sentidos. O desenvolvimento institucional de uma política, que ela entra na agenda dentro da criação dos conselhos do Poder Judiciário, ela é formulada e é criada uma resolução, no início uma resolução indicativa positiva dessa implementação e outra para adesão dos tribunais, e aí os tribunais implementando essa política de acordo com a sua necessidade e estudos, né, que a gente vai ver as especializações graduais, o exemplo da parte difusa. Então, a gente tem essas duas esferas circulando, né, uma da própria atuação dessa instituição e uma da própria instituição concebendo a política. E aí uma das interfaces de relação nossa também é essa relação com o Poder Executivo
e com o poder legislativo. E aí, no caso, pensar a especialização nas disputas orçamentárias, né? E quais são as estratégias para a criação dessa política? E isso é um dos pontos que a Carta e o Alain apresentaram para se pensar a difusão e adoção da política de especialização de varas nos tribunais, né? O Manuel fez ali uma pergunta sobre das varas especializadas. Estão me ouvindo? Está cortando. Então, juízes não, geralmente, cidades pequenas, né? Juízes não são públicas conhecidas, né? Fenômeno estudado muito no Brasil, atualmente, né? Tem colegas nossos que sustentam, né, que a criação da TV Justiça acabou por criar essa grande visibilidade, fazendo com que pelo público em geral, né? Mas isso não acontece em regra com desembargadores nos tribunais regionais federais. E isso também é menos comum ainda com juízes de primeiro grau que atuam em cidades grandes, né? Então, claro, quem é ou morou em cidade pequena sabe que a população conhece os juízes de uma cidade, né? Mas isso não vale para cidades maiores, né? Só que a vara de Curitiba, né? A partir da atuação do Sérgio Moro, a vara do Rio, a partir da atuação, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco me vem, geraram uma grande exploração midiática, né? E um grande suporte com movimentos sociais, movimentos de direita, né? Então, diferente lá do caso indonésio, onde esses juízes continuaram muito desconhecidos, né? Isso, no caso brasileiro, é tão emblemático que sai um juiz de primeiro grau direto para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Não passa por todas as fases, um juiz deveria pegar posições mais altas, né? mais elevadas. Então, acho que é basicamente isso, né? Vamos ver o que a Isabel está perguntando aqui. Eu acho que o ponto não só adicional disso é também que quando a gente está discutindo a judicialização, mas especificamente a especialização, a gente também está situado naquele debate que é um debate da literatura de burocracia e pensando esse juiz, essa instituição dentro dessa lógica, de um mega gestor, né? Que é o que o James Q. Wilson vai trabalhar numa noção dessa sobre a democracia do judiciário, um texto do Metodologia Judiciário versus Democracia Americana, sobre a lógica de que esses atores se tornam muito pessoalizados e com poderes de execução da política muito fortes. Aí, no caso da corrupção, especificamente, o desenho da política de especialização e a sua implementação específica, né? Com uma clientela associada à justiça criminal. Mas dentro da especialização também, dentro das outras judicializações, a lógica de que ele vai interferir efetivamente no desenho da política, abrangendo ou restringindo ela, né? Ou até adotando dentro da sua discricionalidade. Só um complemento em relação a isso, né? Então, em relação à pergunta da Isabel, eu acho que sim, Isabel, acho que é possível dizer que, na verdade, são dois movimentos, né? A gente tem tanto o movimento de
as duas estruturas de justiça são bastante distintas, né? A Justiça Federal é uma justiça centralizada, né? Embora ela esteja presente nas 5 regiões, ela responde muito, né, ao CJF. E as políticas costumavam ser orientadas, né, de maneira coordenada, centralizada, né? No caso dos tribunais de justiça, sempre houve essa maior autonomia, né? Mas me parece que mesmo a Justiça Federal ela começa assim a ter determinado protagonismo regional, né? Então esse processo de implementação ele não é ao mesmo tempo em todas as regiões, em todos os estados, né? Isso vai realmente correspondendo a uma maior autonomia na base. Sérgio, a gente não fez assim uma base. Foram algumas questões que a gente menciona, mais ou menos por aí que eu queria o comentário final depois da apresentação, né? A gente não entrou em partidária, mas chama muito a atenção, né, que o processo de política que até então, né, era marcante no Brasil, né, ele está presente aí nesse processo de difusão, tá? O Alan não falou, né, mas voltou para mim. Estão me escutando? Sim, agora sim, Lígia. Então, o texto enxergou os motivos da difusão, né? Os motivos por que tribunais de justiça estavam especializando. E aí, a gente conseguiu identificar um atrelamento entre os partidos, entre o PSDB, com a agenda de combate à corrupção, e o PT e PCdoB com a agenda da segurança pública. Tá? Então, o processo de especialização nas regiões e depois Nordeste, ele corresponde a governos de esquerda, né, que tem uma atuação grande na segurança, tentando, né? Então, corresponde a um movimento de esquerda punitiva. Tem governos do PC e os estados, governo do PSDB, muito bom, o combate à corrupção no né? Então, os padrões partidários e as motivações parecem fechar muito. Eu acho que, complementando isso também, relacionado ao modelo e o que a Lígia descreveu na interação com os governos do executivo, é importante a gente pensar, e isso a gente tem bastante conteúdo para trazer, mas ela está associada a uma relação, principalmente quando o modelo, a especialização se dá por lei complementar, a uma relação entre o executivo e o legislativo interagindo juntos. Então, é aí que a gente vai ter o período de implementação dessa normativa de especialização, né? Só porque isso é dentro do nosso modelo, né? Então, a gente tem essa relação para poder se fazer a especialização. E aí que é um ponto central, é porque a especialização, quando advém dessa formalização e não reutilização das estruturas, como por resolução dos próprios tribunais, ela envolve mexer no orçamento específico
desse poder. E aí, com vagas relacionadas tanto a recursos materiais como recursos humanos. Para se criar uma vara, você tem que criar uma estrutura para poder implementar essa política dentro do desenho institucional do Poder Judiciário. Seja por se você vai ter uma criação de vara, você vai ter uma criação de cargos. Ou reagendamento, daí uma transformação das estruturas já existentes, que também pode ser feito por lei complementar, né? Retitulação dessas varas, mas associado também especificamente à criação, né? Então, por isso desse modelo. Eu não sei, Isabel, se o que tu tá te referindo à periferia e centro, mas elas são varas concentradas nas capitais, né? De varas especializadas em cidades de porte médio que não capitais. A Justiça Federal, não, a coisa começa a ter algumas varas não de combate à corrupção, mas especializadas em não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Mais alguma questão, pessoal? Com dúvida? Encerramos por aqui. Bom, então eu quero agradecer novamente a Lígia, o Leonardo, a Carla e o Alain pelas brilhantes apresentações. Alguns avisos. Semana que vem, na próxima quarta-feira, nós começamos a nova temporada do PERGS Work and Papers. E, então, na próxima quarta, nós teremos duas apresentações. A primeira apresentação da Sara Souza, da Unipampa, Municipal Efficiency, Analysis of Efficiency in Brazilian Municipalities. E a segunda apresentação da Anaís Medeiros Passos, a circulação internacional da doutrina de contra-insurgência, reflexos sobre o Exército Brasileiro. Também eu quero falar que todos os vídeos eles estão sendo disponibilizados, assim como as apresentações futuras, né? Agendas de apresentações, naquele link que o André colocou ali no bate-papo, tá? No site do IPOC. Tá bom? Então, aí, me ouvindo, que habilitem agora as suas câmeras para mim fazer um registro aqui de... Todos conseguem habilitar câmeras? Todos que puderem, só... Tá ótimo. Gustavo Jora. Tá bom. Tá bom, obrigado, pessoal. Então, até a próxima quarta.